Querido Deus, te agradecemos por mais um sábado que nos concede, agradecemos por termos a oportunidade de, mesmo que à distância, podermos estar reunidos para estudar e aprender mais sobre como viver nossas vidas, como ah, estarmos de acordo com aquilo que você deseja para nós. Pedimos que você se faça presente neste estudo, guiando a cada um de nós para que possamos compreender o assunto que será tratado e possamos assim compreender a verdadeira força da vontade e como usá-la e colocá-la em prática em nossas vidas. Que você derrame sobre nós o teu Santo Espírito e guie-nos durante este estudo, guardando-nos com seus santos anjos, é o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Bom, gente, como o Mate falou, essa é a parte 3 do nosso estudo e, se Deus assim quiser, vai ser a última. Ele acabou, como o Mate deve ter percebido, é um livro com bastante informação. Então, eu, ele acabou sendo um assunto que se estendeu bastante. Mas eu espero que a gente consiga concluir hoje, que fique bem claro para todo mundo o que eu quis trazer nessa série de estudos. E eu vou começar, como faz tempo da última vez que a gente conversou sobre isso, eu vou começar com uma revisão. E essa minha revisão foi muito inspirada no Ancião Parminder. Depois eu vou compartilhar com vocês esse arquivo, tá? É, Deixa eu compartilhar aqui. Deixa eu ver se já entrou a tela para vocês. Entrou. Então, aqui a gente vai revisar um pouquinho do que a gente viu nos dois últimos estudos, e aí eu vou entrar no que eu queria trazer para vocês, a conclusão, no estudo de hoje. Então, a gente está falando sobre a verdadeira força da vontade, e observação, como o Mati falou, quem quiser fazer algum comentário, pode mandar no chat, ou pode levantar a mão, abrir o microfone e falar, tá? Não tem problema com isso, não, gente. Eu gosto da participação de vocês. Então, a gente vai começar revisando o que diz o espírito de profecia com relação a esse assunto. Tá? Aqui tem todas as referências, e aqui eu coloquei só os pontos principais que eu queria ressaltar de cada um desses textos, tá? Mas vocês podem depois voltar nos textos originais e ler eles completos, que eles são muito bons. Então, em Testemunhos para a Igreja, volume 4, a gente vê que a fortaleza de caráter, ela consiste em duas coisas: força de vontade e domínio próprio. A gente também vê nesse parágrafo que a nossa genuína grandeza e nobreza se medem pela força dos sentimentos que subjugamos e não dos que nos dominam, tá? É, e no mesmo nível, continuando, a gente vê que se a gente aproveitasse as faculdades que Deus nos deu, nos concedeu, nós poderíamos desenvolver um caráter nobre e, assim, exercer influência de modo a ganhar almas para Cristo. E esse caráter nobre, eu coloquei aqui a setinha, é exatamente o que a gente viu no parágrafo anterior, que é uma pessoa que é medida pela força dos sentimentos que a gente subjuga e não pelaquela que nos domina. E essas faculdades que o texto fala que Deus nos concedeu são o que a gente vê no parágrafo seguinte, que são as faculdades intelectuais e morais. É, e aí nesse texto a gente também vê que nós somos os arquitetos do nosso próprio caráter. E o nosso caráter consiste em força de vontade e domínio próprio, e ele é formado pelas faculdades intelectuais e morais que Deus nos deu. Tá? Depois a gente viu em Testemunhos para a Igreja, volume 8, que a santificação não é obra de um dia ou de um ano, mas de toda uma vida. E isso é o que a gente conecta muito com algo que o Jerônimo Temel fala no livro A Arte de Falar e Fazer. A gente vê também nesse mesmo livro, no parágrafo seguinte, que basta um ato momentâneo da vontade para nos colocar sob o domínio do mal, mas que é preciso muito mais do que um momentâneo ato da vontade para se libertar e voltar a uma vida mais elevada e santa. Né? Eu coloquei a pergunta para reflexão que eu fiz no estudo quando eu apresentei isso. Por que, né, que uma vez que você cai, é tão difícil voltar? Né? Porque a gente vê que esse ato da vontade, esse momentâneo que faz a gente cair, ele está muito conectado com o que a gente viu das apresentações do Ancião Parminder sobre o cérebro rápido e o cérebro lento, né? Então, esse ato momentâneo, ele está muito ligado ao cérebro rápido, que é
muito do impulso. Enquanto para voltar atrás, para desfazer o mal que foi feito, não basta simplesmente um impulso. É preciso um esforço muito maior, e isso exige, então, o nosso cérebro lento. Depois a gente viu em educação, 288. Gente, se eu começar a falar muito rápido, por favor, me avisem, que a minha boca, ela liga no 2.0 de vez em quando. Em educação 288, parágrafo 2, a gente viu que a vontade, ela precisa ser dirigida e modelada, tá? Então a gente precisa exercitar ela, a gente precisa fazer algo com ela para poder deixar ela da maneira como a gente quer que ela seja. No parágrafo seguinte, a gente viu que todos nós devemos compreender a verdadeira força da vontade, e a gente vê também que a vontade é a força que dirige a natureza do homem, e que é a vontade que é a força para decisão ou escolha, tá? Um, em Mensagens aos Jovens, a gente viu que é nosso dever exercitar o domínio próprio, que lembrando, o primeiro texto que a gente viu nessa sequência da revisão e dos estudos, é algo que forma o nosso caráter junto com a força da vontade, e que nada desculpa o pecado. Por maior que seja a pressão exercida na alma, a transgressão é o nosso próprio ato. Ou seja, a transgressão ou o pecado é uma escolha. Então, que é o que está conectado com o que a gente viu aqui em cima, que é esse ato momentâneo da vontade. Tá? Então, é uma escolha. É, e aí vem a pergunta para reflexão. Então, por que que a gente escolhe pecar? Né? Já que é uma escolha, por que que a gente faz essa escolha? E isso a gente responde na sequência do estudo. Deixa eu deixar a lateral aqui aberta aqui nos comentários. Ah, calma que apareceu um negócio aqui de timer. Pronto. Então, depois a gente viu um dos textos clássicos do Espírito de Profecia sobre força da vontade, que é o Caminho a Cristo, página 47. Que ele fala que a força da vontade é o poder que governa a natureza do homem, que é o poder da decisão ou escolha, e que tudo depende da reta ação da vontade. E aí, no parágrafo seguinte, né, 47.2, ele fala: não basta ficar só no desejo, é preciso o quê? Agir, né? Ah, então, conectando aqui que é através do exercício da vontade que a gente alcança uma mudança completa em nossas vidas. Então, é preciso exercitar. Ela exige ação, né? E no Mente, Caráter e Personalidade, volume 2, ele fala: tudo depende da devida ação da vontade. E, finalizando a parte do Espírito de Profecia, a gente viu em Bible Echo que ele diz que a ciência e a história não podem, por si sós, nos tornar sábios para a salvação, mas que, combinados com a palavra escrita e inspirada, podem sim ser usados como uma luz clara e definida. Então, aqui, o que que eu fiz? Eu conectei, então, a ciência com o que diz o Espírito de Profecia sobre a força da vontade. Então, até que tudo bem, gente? Só para ter certeza que tá, tá tranquilo. É, podem mandar no chat, tá? Se tiver alguma coisa que não seja clara, me avisa. Então, o que é que diz a ciência? O primeiro ponto que a ciência nos diz é que nós fomos feitos para economizar energia, tá? Esse é o modo de funcionamento natural do nosso organismo, tá? Está conectado com uma questão de sobrevivência, é, tá com relação à maneira como a vida era no passado, tá? Então, no passado, o que que a gente fazia? A gente buscava o mais fácil para termos mais energia e, consequentemente, sobrevivermos. Hoje, o que acontece? A gente não está no mesmo cenário que a gente estava no passado. Então, esse modo de funcionamento natural faz com que a gente faça o quê? A gente abra mão do que realmente importa em busca de algum prazer imediato. E isso é o que nos leva a o que é chamado de procrastinação, que aqui, para esse estudo, a gente vai colocar como um sinônimo de cair em tentação ou pecar. Porque se você parar para pensar, o ato de cair em tentação ou pecar, não que a procrastinação seja isso, mas está conectado com exatamente essa definição de abrir mão de algo que realmente importa em busca de algum prazer imediato.
tá? E aí a ciência nos diz, então, que tudo que a gente faz mais de uma vez aumenta a probabilidade de virar um hábito. E compreender isso é fundamental para a gente entender os mecanismos que nos levam a permanecer procrastinando ou presos em hábitos nocivos. Hábitos nocivos igual a viver em pecado. E também a como vencer tudo isso. Então, entender que tudo que a gente faz mais de uma vez se torna um hábito, ou melhor, tem a chance de virar um hábito, é fundamental para a gente poder lidar com essa situação. E aqui um ponto muito importante: resistir às tentações é muito difícil quando a gente não entende sobre o funcionamento dessa máquina tão poderosa que é o nosso cérebro, né? Por quê? Porque não existe uma reprogramação mental que vá fazer o seu cérebro se transformar e parar de querer o prazer imediato, seguindo o caminho mais fácil. Mas a procrastinação ou o pecado é um hábito, e como todo hábito, pode ser mudado, a gente consegue modificar. E aí a gente viu que a gente não precisa vencer a procrastinação ou o pecado o tempo todo e todas as vezes. Você só precisa ter as técnicas certas para passar a vencer mais vezes do que perde. E a santificação é sobre isso. Se a gente lembrar o que diz o Espírito de Profecia, diz que é o trabalho de uma vida inteira. Não é algo que é em um dia, em um ano, está resolvido. Não, é o trabalho de uma vida inteira. Então, com isso eu quero mostrar que essa ideia de que, nossa, uma vez santo, santo para sempre, né? Espero que vocês não entendam mal o que eu vou falar, mas é uma ideia equivocada, porque a gente está constantemente sendo tentado e a gente pode cair ou não. Claro que com a compreensão correta de como funciona o nosso cérebro, como é que funciona esse ato, né, da vontade, esse ato momentâneo da vontade, de escolher algo que não é bom ou não, facilita para que a gente vença mais vezes, mas não é preciso vencer o tempo inteiro, tá? É, essa é a ideia com esse texto. E a gente viu que o Dave Brailsford, ele fala sobre isso na teoria do ganho marginal, que é a teoria onde fala sobre uma margem de melhoria de 1% em tudo que você faz. Em outras palavras, buscar ser 1% melhor a cada dia. E essa é a obra da santificação, o trabalho de toda uma vida, é ser melhor diariamente e buscar ser cada vez melhor. Não é que você vai instantaneamente ser perfeito, né, da noite para o dia ou em questão de uma semana, um mês, um ano. Não, é 1% melhor todos os dias e quando você vai somando esses 1%, quando você vai ver, em um ano você já tem 365. Então, é uma melhora considerável. E como a gente viu, a gente precisa entender, então, como funciona o nosso cérebro. Então, o nosso cérebro, ele leva em consideração dois fatores que a gente viu para tomar a decisão entre fazer o que precisa ser feito ou procrastinar e realizar outra tarefa mais simples. A gente viu que a gente tem energia de realização, né, a barra de energia de realização, e a percepção do tamanho da tarefa. Então, a energia de realização, ela está diretamente ligada à força da vontade, que a gente viu que ela é limitada, né? Ela não é infinita, ela é, muito pelo contrário, finita. É algo que varia ao longo do dia, e a gente viu que cada um possui uma barra de energia própria e que nos ajuda a cumprir com a rotina e as tarefas. E a gente viu que a barra de energia é regulada por diversos fatores, entre eles o sistema circadiano e o sistema homeostático. Para relembrar, o circadiano é o mecanismo interno que regula não apenas o sono, mas a produção de hormônios, proteínas, a frequência cardíaca e tudo que é necessário para o metabolismo do nosso corpo funcionar. E o homeostático está relacionado à nossa tendência ao tempo de sono e vigília. E a gente viu que o padrão de sono normal, né, entre a maioria das pessoas, varia entre 7 a 9 horas, e que as características dos horários de dormir e acordar, elas vão ser definidas em quatro classificações. A gente viu que a gente tem as pessoas matutinas, que são as que dormem mais cedo, acordam cedo e têm maior energia para realizar as atividades na parte da manhã, que é o que a gente tem aqui no gráficozinho. As pessoas matutinas, elas começam o dia com uma barra de energia, né, muito maior, e elas vão, é uma barra de energia que vai caindo no decorrer do dia, tá? Depois a gente viu que a gente tem as vespertinas,
que são aquelas que dormem e acordam mais tarde, e que por isso têm maior disposição em períodos da tarde, né? Então, o que a gente vê aqui, uma pessoa vespertina, ela começa de manhã lá embaixo, e aí ela vai subindo, e ela termina o dia com um pouco menos de energia, mas ainda mais alto do que ela estava na manhã. Essa sou eu. Depois a gente viu que a gente tem os intermediários, onde a disposição e o sono acontecem em horários intermediários, né? Então a gente tem aqui o gráfico demonstrando isso. Geralmente os intermediários vão ter um pico de energia mais no meio do dia, e começar e terminar o dia com baixa energia. E os bimodais são as pessoas que tendem a variar a rotina de sono e têm maior disposição no início da manhã ou no fim da tarde. Então, é uma pessoa que começa a manhã lá no alto, cai durante o dia, né, que tá aqui, opa, ela vai cair durante o dia e aí sobe mais um pouquinho no final do dia, tá? Então, esses são os quatro maneiras que nós conseguimos classificar a questão do sistema homeostático. E a gente viu que entender qual é o seu perfil é fundamental na estratégia para vencer a procrastinação. Por quê? Porque a gente precisa conseguir encaixar tarefa com barra de energia. E a gente vê então que o segundo fator é a percepção do tamanho da tarefa. Então, pessoas diferentes percebem uma mesma tarefa de jeitos diferentes, né? Então, eu vou perceber a realização de uma tarefa de um jeito e o Matias ou o Gabriel vai perceber de outra maneira. E tá tudo bem. Só que a gente precisa entender isso para poder encaixar com a nossa barra de energia adequada. Então, o grande desafio não é vencer a procrastinação, mas sim fazer com que cada tarefa seja realizada no momento em que temos o nível de energia de realização adequado para o tamanho percebido pelo nosso cérebro para aquela tarefa específica, né? Então, o que acontece? Tarefas e níveis de energia incompatíveis geram a procrastinação, que é o que demonstra aqui, ó. Se eu tenho aqui de manhã, eu sou uma pessoa matutina, de manhã eu tenho um pico de energia muito grande, se eu for tentar realizar uma tarefa simples ou desnecessária, sendo feito num pico de energia, a minha tendência é me distrair, o que pode me levar a um tipo de procrastinação. De eu olhar que, não, essa tarefa é muito simples, não vou fazer agora. E vou fazer uma coisa que não precisava estar sendo feita naquela hora. Enquanto, no final do dia, que, por exemplo, eu tenho uma barra de energia muito menor, se eu coloco uma tarefa maior que a minha barra de energia, eu vou levar a procrastinação, tá? Isso me leva à procrastinação. Então, a produtividade, né? Uma pessoa, ela é produtiva quando ela consegue escolher a tarefa adequada ao seu momento de energia de realização adequado, tá? Então, a força de vontade, ela é basicamente uma habilidade de dizer e cumprir o não para as coisas que podem nos atrapalhar e sim para aquelas que nos ajudam a alcançar nossos objetivos. E como a gente viu, a força de vontade ela é finita, porque ela está conectada à nossa barra de energia e ela tende a ir acabando ao longo do dia. Da mesma forma que a nossa barra de energia de realização também vai diminuindo. Então, o que a gente precisa fazer é aprender a fazer a gestão adequada da nossa força de vontade, porque ela é como um músculo que precisa ser exercitado para não atrofiar. Então, a força de vontade, ela é como se fosse o combustível que alimenta a nossa barra de energia de realização. E a gente viu no último estudo que existem três fatores que diminuem a nossa força de vontade. A gente viu que sono inadequado diminui a nossa força de vontade. Se a gente não dorme o suficiente, a gente não repõe a nossa energia como deveríamos repor e, consequentemente, não estamos repondo a nossa força de vontade. Que é o exemplo que a gente viu foi o exemplo de fazer uma viagem. Se você vai fazer uma viagem com o carro, o tanque do carro na reserva, você não vai muito longe. Da mesma maneira, se você começa um dia com a sua força de vontade baixa, a sua barra de energia de realização vai ficar baixa durante aquele dia, então você não vai conseguir fazer muita coisa. Então, o sono adequado, ele é fundamental. E a gente viu no último estudo que, para a gente entender o nosso sono, a gente precisa identificar qual horário que a gente precisa acordar, quantas horas de sono eu preciso ter para acordar bem e assim definir o horário que eu vou dormir. Então, se eu, no meu caso, eu preciso de 7 horas de sono. Então, se eu quero acordar, por que eu evito fazer conta, gente? Eu não sou boa de conta. Matemática não é meu forte. Se eu quero acordar às 6 da manhã, eu preciso dormir às
Me ajuda, gente. Às 11, né? Tá certo, né? Às 11. Então, se eu quero acordar às 6, eu preciso dormir no máximo às 11. Só que é importante a gente lembrar que a gente precisa também ter um negócio chamado de. Vai ficar feio aqui, mas tudo bem. Rotina de sono. Porque não basta eu dizer que eu quero dormir às 11. Porque se eu pegar e às 11 começar a me arrumar para dormir, eu não vou dormir às 11. E, consequentemente, não vou dormir às 7 horas que eu preciso. E, consequentemente, não vou conseguir acordar às 6 com a disposição que eu acordaria se eu dormisse o tempo suficiente. Então, se eu quero dormir às 11, eu preciso criar, o pessoal fala, rotina, é um ritual de sono, que é, então, uma hora antes que eu vou começar a me arrumar, vou tomar um banho quente, eu gosto de banho quente, mas para fazer bem para a pele, um banho morno, vou, de repente, vou me afastar do celular, vou, de repente, ler um livro, alguma coisa para distrair a minha mente, e 15 minutos antes do horário que eu quero dormir, eu já apago a luz e já deito para dormir. Porque aí o meu corpo ele já vai entrar num ciclo que provavelmente ali 11, 11 5, 11 10 eu já apaguei, tá? Então, tipo, esse é um ponto muito importante. A gente viu que outro fator que diminui a força de vontade é a hidratação, né? Se eu tô com uma hidratação insuficiente, eu não vou funcionar. A minha barra de energia, a minha força de vontade, ela fica bem lá embaixo. E a gente viu também a questão do excesso de decisões, que é quando a gente está constantemente sendo confrontado com pequenas decisões, a gente está sugando a nossa energia, a nossa força de vontade, e, consequentemente, a hora que a gente precisa fazer uma tarefa muito maior, que exige muito mais esforço, a gente já consumiu toda a nossa força de vontade, nossa barra de energia, a nossa energia, tá? Então, e aí, para o excesso de decisões, é a gente criar meios, né, para facilitar esse processo, que a gente consiga fazer com que a gente pegue e decida uma única vez sobre alguma coisa, tá? Um exemplo que a gente viu foi a questão de escolher a roupa do dia. Se eu sei que é algo que de manhã vai consumir a minha energia, que eu não posso deixar separado então na noite anterior, porque eu já começo o dia, decisão já tomada, não preciso me preocupar com aquilo, tá? Esse é só um exemplo. E aí a gente entra então, até que foi revisão. Tá tudo bem, gente? Me mandem um ok só para eu saber que tá tudo bem. Agora a gente vai entrar então na parte nova, que eu acho que isso aqui a gente não falou no último estudo. Então, como é que a gente faz? A gente já viu o que é a força de vontade, como é que ela funciona de realização, percepção da tarefa. Então, o que a gente pode fazer para aumentar a força de vontade, fortalecer a nossa força de vontade? E aqui eu quero começar com uma frase do Thomas Edison que eu achei muito legal. Nosso maior ponto fraco está em desistir. O caminho mais certo para o sucesso é sempre tentar apenas uma vez mais. Então, é isso que nos faz vencer, colocar assim, a procrastinação, ou o pecado, ou os hábitos nocivos. Não é tentar uma vez, não consegui, não vou conseguir nunca. Não, não consegui agora, vou tentar de novo amanhã. E de depois de novo amanhã, e vou repetir esse processo até conseguir, e até conseguir transformar isso num hábito. Então a gente vê que a força de vontade e o autocontrole, ele é como um músculo. A gente precisa evitar o seu desgaste com fatores que fazem diminuir sua capacidade de autocontrole e desempenho. Tá? A gente precisa criar, buscar meios de evitar esse desgaste. E uma das maneiras de fazer isso é através do mindset. Tá? A gente tem dois tipos de mindset: o mindset fixo e o mindset de crescimento. O fixo é aquele onde a gente tem um olhar para as coisas, onde as coisas são como elas são e pronto. Pessoas que têm um mindset fixo, elas evitam desafios, têm medo do fracasso e se sentem ameaçadas pelo sucesso dos outros. Enquanto as pessoas que têm um mindset de crescimento, elas acreditam que é possível aperfeiçoar as suas habilidades, elas acreditam que elas são capazes de se desenvolver por meio do esforço e das experiências, e elas se permitem não desistir quando surge uma dificuldade. Então, o primeiro passo para a gente poder aumentar, então, a nossa força de vontade é ter essa mudança de mindset, de sair de um mindset fixo para um mindset de crescimento, tá? Porque para acabar com o ciclo da procrastinação, é importante você voltar a acreditar que você pode sim estabelecer novos hábitos, né? Mesmo que você já tenha tentado e não conseguido. Fazendo um paralelo com a questão do pecar,
para você vencer o pecado, você precisa acreditar que você pode vencer, mesmo que você já tenha tentado e não conseguido, tá? É o que a frase lá do Thomas Edison, é não desistir. O sucesso está em tentar uma vez mais, tá? E aí a gente vai ver, então, três práticas que a gente pode fazer para fortalecer a nossa força de vontade. Gente, vai parecer papo de coach, mas eu prometo que não é papo de coach, porque faz muito sentido isso, tá? Então, o primeiro passo a primeira prática é perdoar-se a si mesmo. E essa questão do perdoar-se a si mesmo, aliás, antes disso, o que significa isso? Aliás, por que fazer isso? Perdoar-se a si mesmo diminui o estresse em relação às tarefas e à autocobrança. Como é que a gente faz isso? É olhar para a tarefa, tipo assim, meu, não consegui fazer alguma coisa. Então, olhe para aquilo e reconheça o que aconteceu de maneira isenta e sem julgamento. Tipo, vou dar um exemplo que acontece comigo, gente. Eu já deixei claro, eu sou uma pessoa vespertina, não sou da manhã, não gosto de acordar cedo. O Yuri estava reclamando essa semana, não gosto de acordar cedo. O que acontece? Eu de manhã, se eu tiver que acordar cedo, eu vou usar o soneca e a chance de eu perder a hora é grande, ou de me atrasar é grande, tá? E muitas vezes eu me sentia muito culpada por conta disso. Porque eu queria acordar mais cedo. Quando eu não entendia a questão de não sou uma pessoa da manhã, eu me culpava muito por isso, eu me cobrava muito. E aí, o que eu faço agora? Precisava acordar cedo, não consegui. Eu olho para o que aconteceu. E eu tenho que entender, tá? Por que que eu não acordei, não consegui acordar cedo? Será que foi porque eu dormi muito tarde? Será que foi porque, sei lá, eu usei o celular antes de dormir e aquilo me atrapalhou a pegar no sono? É olhar para o que aconteceu, sem julgamento, acolher a si mesmo. E, tipo assim, tá, eu fiz isso, aconteceu, passou, bola pra frente. É a velha história do não chorar pelo leite derramado. Aconteceu. E aí vem o passo mais importante, que é o terceiro. Como é que eu posso mudar? É encontrar a oportunidade de crescimento. Então, perdoar-se a si mesmo é isso. Olhe para o erro sem julgamento, acolha, se acolha e encontre uma maneira de mudar, de crescer com aquilo. Onde está a oportunidade de crescimento? Segundo ponto, o poder do presente, que entra a questão da meditação e da respiração, tá? E aqui vale colocar que a meditação, ela pode ser feita de diversas maneiras, não precisa ser feita com coisas muito místicas nem nada. A meditação é simplesmente pode ser simplesmente um ato de respiração, de você estar ali presente para o presente, tá? E por que fazer a meditação, o exercício de respiração? Porque a meditação, ela pode reduzir ou até mesmo atuar como prática preventiva em diversos transtornos mentais. Um ponto importante, a respiração, ela ajuda a gente a controlar a ansiedade, é um negócio muito legal. E ela precisa ser abdominal, então eu preciso mexer, fazer o diafragma, né, mexer o abdômen, não pode ser peitoral. E uma maneira de fazer isso é 3 vezes ao dia. Eu aprendi isso já com uma pessoa, embora não faça, deveria fazer mais. Mas a recomendação é fazer quando acorda, fazer no meio do dia e fazer quando vai dormir. Quando você acorda, o que que você pode fazer? É sentar na cama, senta na cama, respira fundo 5 vezes. No meio do dia, pode ir de pé, do lado de fora, no quintal, na varanda, aproveita tomando um solzinho e de pé fazer, repetir o mesmo exercício. 5 ah, respirações profundas. E na hora de dormir, deita na cama e faz esse exercício de respiração. É muito legal ver quando você vai dormir que isso te ajuda ajudar a acalmar o seu corpo e você pega no sono muito mais rápido. É muito legal. Então, esse é um outro ponto que a gente pode fazer para fortalecer, tá? Essa maneira de aumentar a força da vontade. E o terceiro ponto, que é o básico, que é movimentar-se, tá? O exercício faz bem e nos faz sentir bem. A atividade física, ela aumenta a nossa força de vontade, tá? Colocar o corpo em movimento é um ponto fundamental para a gente ter a força de vontade, ter essa barra de energia sempre em alta, tá? Depois, uma outra coisa que a gente precisa fazer para aumentar a força da vontade
é mudar a nossa percepção em relação a cada tarefa, tá? Porque muitas vezes a procrastinação não está ligada à complexidade da tarefa, mas sim a como o nosso cérebro percebe ela, tá? É, vou dar um. Não vou dar exemplo daqui a pouco. Já vou dar exemplo. O que acontece? A barra de energia está conectada à força de vontade. O tamanho percebido da tarefa está conectado ao peso dado pelo cérebro, ou seja, a maneira como o nosso cérebro reconhece aquela tarefa. Então, como é que a gente pode fazer? A gente pode criar etiquetas adequadas para as tarefas. Como assim? Exemplo do exercício. Exercício físico. E aí eu quero a participação de vocês, me mandem no chat, tá? Quero saber de vocês. Exercício físico, na percepção de vocês, é bom ou é ruim? Ou se quiserem abrir o microfone só para falar, é bom, é ruim? O que vocês acham? A Carol falou que é bom, Mate falou que é bom, Rê falou que é bom, legal. Mas agora eu quero saber se algum de vocês se identifica com o que eu vou falar. Porque eu me identifico, tá? Tô falando porque eu vivo isso, gente. Quando a gente faz exercício, quem aqui passa por isso, tá? E sejam sinceros. Fez exercício e fala, ai, tô toda dolorida, não aguento mais. Gente, malhar, não. Eu fico quebrada, eu fico moído, eu não aguento subir escada, eu não aguento fazer nada. Alguém faz assim? Alguém já, ou já passou por isso, de ter essa reação com exercício físico? Mate Rio. Sim. O que acontece? Quando eu faço isso, quando eu faço isso, de olhar para o exercício com esse olhar de, nossa, dolorido, dói, eu não aguento mais. O meu cérebro está percebendo essa tarefa como alguma coisa boa ou uma coisa ruim? O que vocês acham? Quando eu reclamo do exercício, porque ele é ruim, que ele me deixa dolorido, me deixa moído, não aguento fazer mais nada, não aguento subir escada. Meu cérebro percebe ele como uma coisa boa ou ruim? Cadê a participação de vocês? Ruim? Exatamente. E aí a pergunta que eu faço para vocês é, fazer mais uma pergunta. Se meu cérebro reconhece como uma coisa ruim, eu vou ter força de vontade para fazer exercício físico? Sim ou não? Com certeza não. Então, o que acontece? A gente pode ter mais caixinhas, mas eu vou dizer que o nosso cérebro ele vai dividir as coisas nessas duas caixinhas, entre boas e ruins. A partir do momento que ele classifica alguma coisa, ele joga essa coisa, essa experiência, essa atividade dentro da caixinha ruim, automaticamente a gente vai tender a evitar aquela tarefa. Gente, isso é algo que eu preciso mudar, porque eu olho para o exercício físico dessa maneira. Eu olho e falo, meu, eu vou ficar dolorida. Eu não aguento agachar. E, gente, eu preciso agachar para fazer um monte de coisa aqui em casa. Eu não aguento fazer nada. Então, automaticamente, o que acontece? Eu estou, desde junho, pagando academia e eu fui 3 vezes em junho. Por quê? Porque meu cérebro percebeu ela como uma coisa ruim. Ele não quer fazer. Então, eu estou procrastinando e pagando. Isso é uma procrastinação paga, porque eu não estou indo para academia. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso mudar a minha percepção. Eu preciso mudar essa etiqueta que eu dei, tá? Então, a classificação das tarefas, ela vai ser feita com base nas suas experiências, crenças e alguns outros elementos. Então, a gente precisa intencionalmente escolher em que caixa a gente vai colocar determinadas experiências. Por quê? Se é algo bom, nosso sistema, né, o nosso cérebro vai querer mais daquilo. Se é ruim, ele vai querer evitar. Vou colocar um exemplo. Assistir seriado, ficar maratonando seriado, libera dopamina. Automaticamente, nosso cérebro está identificando aquilo como algo bom. Então, ele vai sempre querer mais. Fazer dieta.
Quando você olha a dieta como algo que, nossa, vai me restringir, não vou poder comer um monte de coisa gostosa, automaticamente o seu cérebro vai fazer, é ruim, então ele vai querer evitar. Então o que a gente precisa fazer é começar a catalogar de modo consciente as experiências daquilo que a gente deseja viver para nossa vida como algo positivo. Então, quando a gente faz isso, a gente vai buscar mais daquilo, tá? Vou pegar um exemplo que eu acho que aconteceu isso. O Samuel, ele criou, ele etiquetou que comer salada é algo bom. Gente, o dia que não tem alface, ele briga comigo. Ele chega a comer, de verdade, é um orgulho. Ele chega a comer 2 pratos de alface. Ele come um pratinho e ele pede mais. Mas por quê? Porque ele, dentro do sistema dele, identificou que comer salada é saudável, comer salada faz bem. Então ele come, pelo menos o alface. Tá? Então, assim, é a nossa maneira. Com a alimentação é a mesma coisa, né? Eu, por exemplo, dentro do meu sistema, comer coco é ruim. Não como, gente. Não tem coisa, não tem ninguém que me faça comer. Não gosto. Claro que tem algumas questões que tá tudo bem, né? Mas que a gente tem que respeitar o nosso paladar e tudo mais. Mas é essa a ideia, tá? Então a gente tende a fazer isso, de a maneira como a gente classifica as coisas é o que vai fazer com que o nosso, que vai direcionar a nossa inclinação entre fazer ou não fazer, tá? Então fazer isso, esse catálogo de modo consciente das nossas experiências é uma habilidade e toda habilidade se adquire com conhecimento, prática e repetição. O conhecimento vocês estão tendo aqui. Agora precisa praticar e repetir para que ela se torne uma habilidade ou um hábito, tá? Então a gente viu que a gente precisa fazer mudar a percepção em relação a cada tarefa. Outra coisa que a gente precisa fazer é vencer o perfeccionismo. Por quê? Quando eu aumento muito o meu grau de autoexigência, especialmente por meio do perfeccionismo, eu estou fazendo o quê? Aumentando o tamanho percebido da tarefa, que consequentemente vai fazer com que exija muita força de vontade para realizar ela. E aí, quanto mais força de vontade exigir, mais vai consumir a minha barra de energia e, consequentemente, pode me levar à procrastinação ou a eu não ter energia para realizar outras tarefas, tá? Então, esse é um outro ponto que a gente precisa fazer para poder aumentar a nossa força de vontade, vencer o perfeccionismo. E outra coisa que a gente pode fazer, deve fazer, é dividir grandes tarefas em partes menores, né? A gente precisa fazer o quê? Olhar para o objetivo final e então traçar pequenas metas a serem alcançadas ao longo do caminho que vão nos levar até lá. Eu vou dar alguns exemplos. Tem mais um que eu vou colocar aqui. Primeira coisa é, por exemplo, preciso fazer uma apresentação, slides. Vamos supor que eu vi ali que eu preciso fazer 100 slides. Se eu sei que eu preciso fazer 100 slides, até pegar, eu tenho 5 dias para fazer. 100 slides é bastante, né, gente? Então, eu coloquei assim, 50 slides, mas eu tenho 5 dias para fazer. Só que são 50. Quando eu olho para os 50, qual que é a minha tendência? Eu falo assim, nossa, é muita coisa. E aí, se eu não estou com a energia adequada para realizar aquela tarefa, eu vou procrastinar. E as chances é que eu vou chegar no último dia e falar, meu Deus, tem que fazer. E aí querer fazer de última hora e assim, né, no desespero fazer, tá? O que acontece? O que eu posso fazer para conseguir fazê-la de maneira mais adequada? Se eu tenho 50 slides para fazer em 5 dias, 10 em cada dia. 10 slides por dia é de boa fazer. Então eu consigo pegar e executar aquela grande tarefa sem consumir muito da minha barra de energia, sem exigir muita força de vontade para realizar ela. Um outro exemplo que eu vou dar, que não envolve a questão da força da vontade, mas que é a questão de dividir uma grande tarefa em partes menores. Se eu pegar e fizer isso aqui, ó, vocês vão reconhecer, peraí. Se eu pegar isso aqui, se eu olhar só isso aqui, eu estou olhando só
pro todo. Eu não sei quais são as etapas, quais são os processos, quais são os testes que eu tenho no meio do caminho. O que que Deus fez pra gente, então? Vamos dividir essa grande tarefa em partes menores. Ai, gente, a minha mente funciona em inglês. É RPG, né? Ah, a gente vai colocar só marcos grandes aqui. Vou deixar só assim, tá? Então, o que acontece? A gente vai tendo marcos no meio do caminho. Partes menores que vão nos fazer o quê? Caminhando gra- gradualmente até chegar no ponto final. Fez sentido esse exemplo? Espero que tenha feito sentido. Na minha cabeça fez. É, e então, de maneira prática, como é que a gente pode fazer isso no nosso dia a dia, em questão de dividir tarefas grandes em partes menores, tá? Claro, lembrando que a percepção da tarefa é individual, é de cada pessoa. Depende, por exemplo, para o Yudi levantar da cama de manhã, é uma tarefa de boa. Para mim, eu quero morrer. Então, o que acontece? Para mim, levantar é uma tarefa que eu percebo como grande. Então, o que eu posso fazer para facilitar? Como é que eu posso diminuir ela em partes menores? Eu posso pensar assim, tá, eu preciso levantar. Mas para levantar, qual que é a primeira coisa que eu preciso fazer? Abrir meus olhos. Tá, abri os meus olhos. O que eu tenho que fazer agora? Talvez me espreguiçar? Vou me espreguiçar então. Me espreguicei. O que eu faço agora? Eu sento. Sentei. O que eu faço agora? Levanto. Entendeu? Esse é um exemplo bem bobo, mas é um exemplo de como a gente pode pegar uma tarefa que, para nós, ela é percebida como uma tarefa grande e quebrar ela em partes menores, para que a gente consiga realizar aquela tarefa, sem exigir ou consumir muito da nossa força de vontade. Como eu tendo a enxergar o levantar como uma tarefa grande, eu fico enrolando na cama. E eu fico enrolando na cama, e isso faz com que ela consome muito da minha força de vontade, porque eu preciso levantar, preciso levantar, preciso levantar, preciso levantar. Isso vai consumindo a minha força de vontade. Um outro exemplo, lavar a louça. Quando a pia está cheia de louça, talvez pode ser até um formato de toque. Mas se você olha para aquele mundo de louça, fala, meu Deus, o que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer isso? Você faz o quê? Não sei se todo mundo é assim. Você divide em tarefas menores. Vou lavar primeiro os copos. Lavei os copos, vou lavar os pratos. Lavei os pratos, vou lavar os potes. Lavei os potes, vou lavar os talheres. Lavei os talheres, vou lavar as panelas. E quando você vê, terminou. Mas você consegue terminar por quê? Porque você dividiu aquela grande tarefa em partes menores. E isso faz com que, mesmo que você vai executar aquela tarefa, como por exemplo, lavar a louça, você não vai lavar lá os copos de manhã, os pratos no meio do dia e assim por diante. Você vai lavar tudo na sequência. Mas o ato de você dividir aquela grande tarefa na sua percepção em etapas menores facilita a execução. E quando você vai ver, nossa, terminei de lavar a louça, tá? Então, esse é uma outra maneira da gente fazer, que é uma outra coisa que a gente pode fazer para aumentar a nossa força de vontade, tá? E um ponto importante, a gente entender que a motivação, ela acompanha a ação. A gente não pode esperar estar motivados para agir, tá? É agindo que a gente se motiva. O pessoal brinca bastante com isso aqui, ó. A gente tem aqui motiva, ação, né? Então, o pessoal conecta motivar com ação, tá? Então, é isso que faz com que a gente caminhe, é a gente agir, tá? É, não sei se alguém já passou por isso, que é um exemplo bobo, mas de ter que sair e não querer sair. Mas quando você sai, você fica feliz que você saiu. É exatamente isso. Se a gente ficar esperando a motivação para poder sair, a gente não sai. Mas quando a gente sai, a gente gosta de ter saído, tá? Então, esse é um exemplo. Uma outra coisa que a gente precisa ter em mente é que vencer a procrastinação é uma batalha diária. Lembra? Santificação, processo de santificação. É o trabalho de uma vida inteira.
É algo que a gente vai, dia a dia, 1% melhor a cada dia. Mas é importante ter em mente também que depois que a gente sai da inércia, depois que a gente se coloca em movimento, continuar em movimento é muito mais fácil, tá? A gente, a gente, a gente costuma consumir muito mais energia pensando na atividade que precisa ser feita do que propriamente realizando ela. Vou dar o exemplo, voltando ao exemplo, eu levantar da cama. Eu frequentemente, eu gasto muito tempo, muita energia pensando, ruminando, nossa, preciso levantar, preciso levantar, preciso levantar, preciso levantar. Lutando comigo mesma em levantar. Sendo que o ato de levantar, gente, é literalmente um pulo. Então, com isso, uma técnica que o Jerônimo Temel, ele ensina no livro é a técnica do 3, 2, 1 agora, que é literalmente fazer assim, preciso levantar. 3, 2, 1, levanta. É uma maneira de você se motivar a fazer as coisas. E você pode falar isso em voz alta, tá? É realmente assim, é um exercício para poder te colocar em ação. 3, 2, 1, faça. 3, 2, 1, vamos, tá? Essa é uma dica que eu achei bem interessante, que ajuda realmente a gente se colocar em movimento, tá? É, então, só para revisar, que eu concluí aqui, mas eu achei que tinha mais que falar. Então, a gente viu que a gente precisa, a gente revisou o que diminui a nossa força de vontade, e a gente viu que para aumentar a força de vontade, a gente precisa primeiro mudar o nosso mindset para um mindset de crescimento. A gente precisa acreditar que a gente consegue sim estabelecer novos hábitos, vencer hábitos ruins e vencer, consequentemente, a procrastinação. A gente viu que 3 práticas que a gente pode usar para fortalecer é perdoar a si mesmo, estar presente, meditação, e se colocar em movimento, o exercício físico. A gente viu que para aumentar a força da vontade, a gente precisa mudar a percepção em relação àquela tarefa, que é a questão da nossa categorização. Como é que a gente vai categorizar as coisas em coisas boas e coisas ruins? E que a gente precisa passar a categorizar as coisas que a gente quer para nossa vida como coisas boas. Então, como a gente viu a questão da academia, do exercício, eu preciso olhar para o exercício como dói. E é importante colocar, gente, não é negar o sentimento, o que a gente sente, porque dói fazer exercício, mas que essa dor faz parte do processo, né? Que a dor é um processo onde o nosso músculo está se fortalecendo. Então, é olhar para aquele processo que é doloroso, mas como uma coisa boa, porque ele vai trazer um resultado bom. Ou é olhar para uma dieta, vou pegar alguns exemplos, por exemplo, somos veganos. Existem muitas restrições, mas é olhar para o lado bom daquilo. O que o veganismo traz para a gente? Traz uma mente mais clara, traz um corpo que tem mais energia, que funciona melhor, é olhar para o lado bom. É olhar para, ou de repente precisa fazer uma dieta mais restritiva para emagrecer, para alguma coisa, olhar para o resultado, para o benefício que aquilo vai trazer. E aí, consequentemente, a gente pega aí, categoriza ela como algo bom, então o nosso cérebro ele vai querer mais daquilo. E as coisas que a gente não quer, a gente precisa começar a categorizar como algo ruim, tá? Esse é um ponto muito importante. A gente viu que a gente aumenta a nossa força de vontade, vencendo o perfeccionismo, porque o perfeccionismo ele vai, na verdade, minar a nossa força de vontade, a gente precisa deixar de lado o buscar a perfeição, mas sim buscar ser melhor. E a gente viu que também dividir as grandes tarefas em partes menores ajudam a aumentar a força de vontade. Porque quando a gente divide em tarefas menores, a gente tem algumas coisas. A gente consegue realizar mais e a gente consegue ter a sensação de dopamina, de, tipo assim, conseguir concluir uma tarefa. Porque a gente entende que quando a gente conclui uma tarefa, aquela sensação de, nossa, consegui, parece que dá mais força, mais energia para fazer mais uma. E, consequente, mais uma. E mais uma, tá? E aí, fazendo isso, é que a gente consegue fazer com que mais tarefas caibam no nosso dia. E, consequentemente, a gente aumenta a nossa produtividade.
Porque lembra, a produtividade, ela nada mais é do que a gente conseguir casar as tarefas de acordo com a nossa barra de energia. Só que se eu consigo quebrar as tarefas em partes menores e com isso diminuir a nossa percepção da tarefa, a gente consegue realizar muito mais. E a gente viu então que a motivação é gerada pela ação, né? A gente precisa agir para se manter motivado, não é se motivar para poder agir, e que a procrastinação é uma batalha diária, e uma maneira de vencê-la, né? De vencer essa batalha diária é usando o 3-2-1. A gente pegar e buscar meios de nos colocar em movimento. Sim. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta, algum comentário? Pode ficar à vontade para fazer. Pode abrir o Ana, microfone, pode falar. me hizo lembrar eso de 3-2-1 agora, que dentro de las actividades de meditación, lembro haber escuchado que tem ferramentas que son boas para meditar. Y una es, no tengo palabras para describir más, es un aparelho que hace un som. Você Uhum, toca, hace pum, pum, entonces lo tocan para comenzar. uhum, Entonces, quieren hacer que la mente se acostumbre a, cuando se escucha ese son, pues se comienza a meditación. uhum, Y es prácticamente eso, es algo que você le fala a su mente, 3, 2, 1, arriba. Y la mente se acostumbra uhum. a esa actividad. Exato, exatamente. Aqui o 3-2-1 agora é um exemplo, mas você pode criar os próprios meios de pegar e se colocar em movimento. Saber o que que você vai fazer para levantar, né? O Yuji, ele tava com o costume de fazer o quê? O celular dele ele deixava lá na sala. Então, toca de manhã, ele é obrigado a levantar. Por quê? Porque eu vou cutucar ele até ele levantar esse ligar o despertador, e porque a gente tem um despertador maravilhoso chamado Paçoca, que é a nossa pincher. Porque quando toca o despertador, o barulho incomoda ela e ela começa a chorar mais alto que o despertador. E aí a gente quer desligar os dois. A gente quer desligar o despertador do celular e quer desligar a paçoca. Então isso nos força a. Nos força, não. Força ele a levantar. E uma vez que ele levanta, ele já não volta para a cama. Então, realmente, buscar meios de nos colocar em ação. E buscar meios de fazer com que a gente fique longe daquilo que pode fazer a gente cair ou procrastinar, né? Um, exemplos bobos, mas, tipo, por exemplo, assim, se jogar um videogame ou um joguinho para mim é um vício, eu não posso ter ele instalado no meu celular. Se, sei lá, se comer chocolate para mim faz mal, me deixa, sei lá, é um vício, eu não posso ter chocolate em casa. Então, é exatamente entender isso para que a gente consiga, lembrando que se tem em casa algo que a gente não pode, ou se tem alguma coisa no celular que a gente não deveria, que a gente não quer fazer, a nossa mente está fazendo o quê? Lembra do exemplo que eu mencionei no último estudo do Temel, que ele ia na cafeteria para tomar café e sempre vinha um biscoitinho. Só que ele não queria comer o biscoito, mas sempre vinha um biscoitinho, porque o biscoitinho era brinde. E aí o tempo inteiro que ele estava lá, ele tinha que estar constantemente tomando a decisão de não vou comer, não vou comer, não vou comer. E é uma coisa muito boba, mas que estava lá consumindo a força de vontade dele. E aí o que ele fez? Ele foi, o próximo dia que ele foi pegar o café, ó, eu não quero a biscoitinho, o chocolate. Então a pessoa já não, ele tomou a decisão uma única vez, pronto. Não precisou mais ficar constantemente lutando contra aquilo. Tá? Então a gente realmente buscar os meios, entender como é que a gente pode fazer para preservar nossa força de vontade e, consequentemente, aumentar ela. Luísa, fica tranquila, eu vou mandar, tá? Eu fiz, na verdade, para mandar para vocês. Eu passei o dia inteiro fazendo isso aqui, que eu queria mandar para vocês, tá? Um resumo. Isso aqui é realmente assim, é uma combinação do Espírito de Profecia com um resumo do livro da Arte de Falar e Fazer, tá? E eu volto a recomendar A Arte de Falar e Fazer, do Jerônimo Temer. É um livro muito bom, que ajuda, ele traz muito mais coisas, tá? Que é realmente uma coisa bem resumida. Mais alguém, algum comentário, alguma pergunta, alguma dúvida? Fiquem à vontade.
Senão, nós vamos encerrar, tá? Mas eu espero ter ficado claro para vocês. Eu espero que vocês consigam fazer o paralelo do que foi falado aqui, porque aqui a gente falou bastante de procrastinação. Mas eu quero que espero que vocês consigam fazer paralelo com relação ao cair em tentação, tá? Porque realmente é isso. O pecado é uma escolha, é uma ação momentânea, impulsiva da vontade. Então, quando a gente começa a entender o que está levando a gente a cair naquilo, a gente consegue começar a criar meios de vencer aquilo, tá? Então, deixa eu parar aqui. Deixa eu compartilhar. Cadê? Vamos encerrar então com uma oração. Querido Deus, te agradecemos por termos tido a oportunidade de estudar mais um pouco e, e agora, com a luz da ciência, entender como funciona a verdadeira força da vontade. Que possamos, individualmente, entender como funciona o nosso organismo, entender como funciona ah, os nossos mecanismos, quais são os nossos gatilhos, o que nos levam a, a querer procrastinar ou cair em tentação, e para que a gente possa então buscar meios de vencer. Senhor. Pedimos que você esteja conosco, nos dando direcionamento, nos ajudando a enxergar onde que temos errado, o que temos é, feito e como podemos melhorar. Que possamos não querer mudar tudo de uma vez, da noite para o dia, mas que possamos buscar ser 1% melhor a cada dia. E assim estar mais perto de alcançar a santificação que você tanto deseja. Que tenhamos um restante de noite abençoado e que você esteja conosco no, durante todo esse dia de sábado, nos dando um dia abençoado e que estejamos guardados pelos seus santos anjos. É o que te pedimos e agradecemos, no nosso nome de Jesus. Amém.